Olá, tudo bem? Meu nome é o Edson, não sei se você me conhece. Hoje eu quero contar um pouquinho para você da minha história, do porquê que eu acredito que eu posso ajudar você a alcançar resultados muito legais na sua carreira, na sua profissão, e até mesmo talvez na sua vida diária, tá? Então, se você quiser conhecer um pouquinho da minha história, fica comigo no vídeo, que eu creio que você pode aprender coisas legais aqui junto comigo. Quer dizer, você vai entender o porquê que eu acredito que a informática, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho, pode mudar a sua vida. Bom, eu comecei há muito tempo, gente, contando um pouquinho. Eu ainda era adolescente, tinha talvez 12, 13 anos, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de informática, né? No colégio, passou uma escola oferecendo aqueles cupomzinhos de desconto. E eu me lembro que eu fiquei doido, né? Mas eu não ganhei um cupom, né? Eu gostava já de computadores e tal. E aí, na verdade, aquela escola, essa escola era vizinha do trabalho do meu pai, né? A gente até conhecia lá o proprietário da escola. E daí eu saí no corredor para ir tomar água, eu acho, e cruzei com o pessoal enquanto eles estavam visitando outras salas, né? Naquela época era comum o pessoal fazer vendas em colégios, né? Ou fazer divulgações em colégio. E aí o senhor lá conhecia através do meu pai, e aí o Edson, você vai lá fazer o curso, tá? Pegou o cupom? Não, eu não ganhei, né? Porque não eram todos os alunos que ganhavam. Ah, você não ganhou? Não. Então eu vou te dar um. Ele me deu o cupom. E eu cheguei em casa doido. Pai, eu quero fazer informática e tal. Meu pai, mas não sei o que, não é o momento. Não, pai, mas vai ser bom. Tá? E meu pai tinha aquele desejo de muitos pais, que talvez eu seguisse a profissão dele, que era outra, né? Mas ele viu que eu gostava mesmo era de computadores, de informática, de eletrônicos. Conversando lá com a minha mãe, tá bom, vamos fazer o curso de informática. Aí me matriculou e eu fiquei encantado, gente. Comecei naquela época da datilografia, né? Tô contando a minha idade, talvez você nem conheça isso. Mas comecei a estudar informática e, paralelo a isso, gente, na escola eu entrei no curso técnico. Eu fazia ensino médio, eu estava começando, não me lembro se foi um pouquinho antes do ensino médio, lá tinha o curso de processamento de dados, né? Que era um curso que hoje não existe mais, hoje seria o técnico em informática. E aí eu entrei no mundo da informática, fazia na escola particular, né? Comecei com datilografia, naquelas máquinas, não via a hora de passar para o computador, porque primeiro eu tinha que fazer datilografia, depois ia passar para computação, que a gente falava, né? Que era informática. E na escola, eu tinha curso de informática, mas escola pública, né? Aquele sistema tradicional. No começo é só teoria. Havia lá uma sala de informática, a gente chamava de CPD, né? Centro de Processamento de Dados. E eu lembro que os colegas a gente ficava doido, vamos lá no CPD e tal, aqueles computadores antigos, né? Na verdade era o que tinha na época, né? Mas depois a gente viu que eram computadores mais simples. Mas pra gente era fantástico, né? E a gente era doido para mexer naqueles computadores, não podia, porque primeiro tinha que fazer a teoria. Mas lá na escola particular, que meu pai pagava, né, no cursinho de informática, lá eu mexia, né? E aí eu comecei a ganhar um interesse com isso, gente. Né? Comecei a aprender, fui aprendendo aquelas ferramentas básicas, depois da datilografia, as ferramentas básicas da informática. Na escola fazendo curso de processamento também, né, processamento de dados, onde você aprende várias ferramentas. Comecei a prestar alguns serviços de casa, assim que eu aprendi a informática essencial, Windows, Word e tal, eu comecei a fazer trabalho de digitação, né? Com 14, 15 anos, eu já ganhava um pouquinho um dinheirinho lá. Tá? Por quê? Eu fiz alguns cartazes onde eu cobrava R$ 1, eu lembro direitinho, para eu fazer trabalho de digitação. Né? E aí comecei a distribuir em vários lugares. Né? Falei para os colegas, preguei na escola, preguei nas papelarias e tal, para tentar fazer algum dinheiro, afinal embora meu pai nunca deixou falta necessária em casa, eu vim de família humilde, família simples, né? E esse dinheirinho me ajudava para eu não ter que pedir pro meu pai, né? Para eu poder, sei lá, tomar um lanche no cinema, alguma coisinha assim, que é coisa de adolescentes que todo mundo sabe, né? E continuei estudando informática. Ao final do curso técnico, eu já tinha concluído a escola particular, né? Aquele cursinho de informática que eu fazia. Meu professor falou, a gente já estava no terceiro ano do ensino médio, que eu sou de Orlândia, gente, tá? Eu fui criado no interior de São Paulo, né? Cidade de Orlândia. E aí uma escola de Ribeirão Preto ia montar uma filial em Orlândia. E meu professor disse que iria indicar alguns alunos para trabalhar como professor de informática. Eu fiquei empolgado, né? Não, me coloca meu nome aí na lista, tá? Eu me candidato e acabou que, adivinha? Eu fui selecionado, né? Aí a gente foi para Ribeirão, eu e mais um colega, nós somos em 3, se eu não me engano. No final ficou só 2, mas acho que nós somos em 3. Passamos por um treinamento, não me lembro nem o nome da escola mais, gente, faz muito tempo. E aí a gente passou, final do ano já, e no início do ano seguinte começou essa escola lá na minha cidade. Né? Tudo computador novinho, o pessoal montou, foi um senhor que montou a escola para a filha dele cuidar, uma super estrutura, na época computadores da marca Compaq, não sei se alguém já ouviu falar.
A Compaq foi comprada pela HP, talvez a HP você conheça, né? Que eram tudo computadores de primeira linha, não eram computadores montados, né? Computadores montados eram aqueles computadores que algumas lojas pegavam peças avulsas e montavam um computador. Esses não, eram de marca, né? São computadores realmente muito bons. E assim, mesas confortáveis, cadeiras confortáveis, era uma super estrutura, né? E eu tava amando aquilo, gente, da aula de informática, né? A gente usava um data show para dar aula, era show de bola. Mas aí, como a gente sabe tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente não durou. E nessa escola, gente, eu tinha um super salário. Eu trabalhava 10 horas por semana, ganhava hora aula, ganhava tipo assim, R$ 500, há mais de 20 anos atrás. Pra mim, um menino de 18 anos, eu acho que eu tinha, era um super salário, um super emprego, era só alegria, né? Primeiro ainda, né? Mas a única coisa que eu não gostava é que todo mês a senhora lá me pagava com cheque, né? Cruzado ainda, gente. Eu não tinha conta no banco, tinha que dar o cheque pro meu pai para descontar, mas isso aí era de menos, né? Bom, mas enfim, foi uma experiência muito legal, só que aí a escola fechou, acredita? Com menos de um ano a escola fechou, né? Tinha uns 8 meses de escola, não sei bem, e a moça lá acho que não conseguiu cuidar direito, não, enfim, a escola fechou, né? Aí fechou, fui demitido, né? Acho que nem tive direito de trabalhistas na época, nem me recordo bem. E o fato é que eu falei, vou ficar uns dias tranquilo, né? Mas enquanto eu dava aula de informática naquela escola 10 horas por semana, eu continuava fazendo os trabalhinhos de digitação em casa, né? Aí, depois de um tempo, começou a aumentar, começou a aparecer monografias de faculdade, né? Pessoas de outras escolas, às vezes, até me procuravam para fazer trabalho de digitação. Enfim, sempre tinha um bicozinho lá que a gente fala em casa para eu fazer, né? E aí eu falei, vou ficar um mesinho aqui de boa, eu vou começar a procurar emprego de novo. Já era final do ano isso, né? Do ano seguinte é que eu comecei. Mas aí eu fui fazer um passe em Ribeirão com alguns amigos. Quando eu cheguei, minha mãe falou assim, um cara te procurou aí, disse que dá um emprego pra você, né? Vamos lá, né? Aí fui atrás dele, ele, vi um cartaz seu numa papelaria, você trabalha com digitação? Sim, eu tô precisando de um digitador. Vem cá pra ver se você tem interesse. Aí fui lá, ele tinha um emprego para trabalhar de digitador da lista telefônica. Ele estava montando um sistema, que era um banco de dados online. Naquela época ainda se usava muito lista telefônica, né? Hoje não sei nem se você sabe o que é isso. Era um catálogo de todos os endereços de telefone das pessoas, telefones fixos, né? Hoje eu acho que não sei nem se ainda existe isso. Bom, enfim. E aí, gente, era um trabalho totalmente diferente. Aí era assim, eu ia trabalhar 44 horas por semana, né? Aquele horário comercial, de segunda a sábado. Segunda a sexta, das 8 às 18, sábado até o meio-dia. Trabalhar como digitador o dia inteirinho digitando, que é uma função que é um pouco cansativa, e eu ia ganhar um quarto do que eu ganhava como professor. Mudou bem a realidade, né? Mas assim, eu era muito jovem, né? Por que eu ia recusar? Vamos lá, né? Experiência nova, a gente tá sempre aprendendo coisas novas. E comecei a trabalhar com ele. Quando eu tinha uns 20 dias que eu tava trabalhando com ele mais ou menos, não me recordo bem, mas tinha pouco tempo, gente, menos de um mês. Aquele senhor, aquele amigo lá daquela escola que eu cursei, né? Que eu falei que era vizinho do meu pai, a gente acabou que se tornou amigo e tudo mais, ele me ligou e disse, você fez curso técnico, né? Além de estudar aqui, fiz. Você aprendeu programação também? Sim, fiz programação e tal, porque eu vou precisar de um programador. Você tem interesse? Eu tenho, né? Vamos lá. Programação é uma coisa que eu gostava muito, gente. Programação, quando eu comecei a mexer, dava prazer de ver o computador trabalhar por você, né? A programação é isso. Porque lembra, o computador, não sei se eu já falei isso pra vocês, mas o computador é uma máquina sem inteligência, ela faz aquilo que é pré-programado. E aí, era muito prazeroso, você usava algumas linhas de comando e ele fazia o que você mandava, vamos dizer assim, né? Isso era muito bom. Aí fui lá nessa escola desse amigo e ele tinha uma proposta legal, né? Eu ia ganhar mais ou menos o que eu ganhava lá na época de professor, trabalhar agora como programador e horário normal, né? Comercial. Mesmo horário que eu estava trabalhando de digitador. Porém, era um trabalho mais agradável, uma coisa que eu gostava e eu ia ganhar o que eu ganhava antes, né? Próximo lá de uns R$ 500, eu não me lembro bem o valor certo. Bom, procurei meu patrão atual e falei, olha, surgiu uma oportunidade, assim e tal, eu vou sair. O cara, não, fica aí, né? Minha empresa tá crescendo, eu tô começando agora, não sei o quê, eu já tive empresa no passado e tal. Mas a minha família, gente, a gente sempre tinha o sonho, o desejo de um dia ter uma escola, né? Às vezes em casa a gente conversava, porque esse amigo, por exemplo, era vizinho do meu pai, a gente se tornou amigo e tudo mais, alguns outros amigos do vínculo de amizade, algumas outras famílias montaram escolas também, porque esse pessoal tinha uma rede de escolas, era uma franquia. E meu pai falava, já que você gosta disso, você não quer seguir minha função, minha profissão, de repente um dia a gente monta uma escola pra você. Legal, né? Aí surgiu essa oportunidade, falei, olha só, além de eu fazer o que eu gosto, vou ganhar mais, ainda posso aprender como funciona uma escola. Tá bom, aceitei a proposta. Falei pro meu patrão que eu ia sair, e o fato é que, faltando mais ou menos uns 5, 10 dias para eu sair, meu patrão me chamou, Edson, deixa eu te falar uma coisa. Se eu cobrir lá o valor que o cara vai te pagar, você fica aqui? Eu, puxa, né? E agora, né? Fica aí, minha empresa está crescendo, a programação, aqui você vai trabalhar com o programador também, né? Porque a gente está começando agora e tal, não sei o quê.
E eu fiquei um pouco dividido, pedi um tempo para pensar, mas como eu tinha esse intuito de um dia ter uma escola, né, meu pai alimentava muito esse sonho, eu resolvi mudar de emprego, fui lá para a escola. Aí foi legal, gente, trabalhei como programador, aprendi outras ferramentas, além daquelas que eu já sabia, né, trabalhei numa sala com 4 pessoas, uma equipe, né, realmente de programação, e eu passei a conhecer uma outra realidade, comecei a conhecer também todo o dia a dia de uma escola de informática, de uma escola de cursos profissionalizantes. Com um ano mais ou menos de trabalho nessa empresa, meu pai falou, agora se você quiser dá pra gente tentar aquele projeto lá de montar uma escola. Legal, né? Aí nós começamos a procurar outra cidade, porque eu não ia montar na mesma cidade para concorrer com o meu patrão. O cara me deu oportunidade um dia, eu achei que não seria honesto, ou sei lá, ético da minha parte eu fazer isso. E a gente começou a procurar outras cidades, eu morava, como eu disse, em Orlândia, interior de São Paulo, né? E a gente viu que Minas Gerais era um lugar que ainda havia muita possibilidade de crescimento. Começamos a olhar algumas cidades de Minas e acabou que a gente decidiu vir para Araxá, que é onde eu moro hoje. Atualmente eu estou morando em Araxá. Isso foi em 97, né? 23 anos, quase 24 anos atrás, né? E aí nós decidimos montar a escola, eu saí lá daquela escola, pedi demissão, meu pai montou toda a estrutura, né, com algumas reservas que ele tinha conseguido juntar aí durante algum tempo, a gente montou uma escola pequenininha, né? Na época tinha 6 computadores só e tal. E eu comecei a entrar, sair um pouco desse mundo do técnico de informática, do programador, do profissional de informática, comecei a passar um pouquinho para o mundo da administração, né? Muito jovem, tinha 20 anos nessa idade, né? 20 para 21 anos. E aí o fato é que no começo você faz tudo, né? Eu dava aula, eu administrava, mas a escola foi crescendo, eu fui saindo dessa parte técnica e indo mais para administração. Mas dentro desse intervalo, gente, eu sempre procurei estudar, né? Eu fiz outros cursos de informática, fiz vários cursos na área administrativa, na área de administração, porque é o que eu precisava, eu ainda não tinha faculdade. Quando eu saí da escola, como eu fiz curso técnico, já comecei a trabalhar de imediato, eu meio que procrastinei um pouco de querer fazer faculdade. Achei que eu não precisava muito e deixei para depois, né? E logo meu pai montou a empresa também, né? Aí ele veio para a cidade para ajudar e, enfim, eu não quis fazer faculdade, né? Mas sempre estudando. Depois eu comecei a estudar inglês, né? Aqui na escola a gente adquiriu uma marca de inglês também. Na verdade, a gente comprou uma bandeira de uma franquia, né? Quando a gente veio para cá. E junto veio um curso de inglês. E aí, depois de um tempo, a gente resolveu adquirir uma outra bandeira, né? Uma outra metodologia de inglês. Aí eu me tornei fluente em inglês, né? Eu me lembro que eu até saí da minha cidade, fiquei 30 dias fora fazendo um curso de imersão. Foram 30 dias mais ou menos, estudando das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, um curso pauleiro. E eu voltei fluente, comecei a dar aula de inglês, né? Aí eu administrava a escola e dava aula de inglês em algumas horas, para manter meu inglês, para desenvolver e assim por diante, tá? E aí surgiu a oportunidade de eu fazer faculdade. Agora eu vou fazer faculdade. Resolvi fazer administração de empresas. Então, comecei a fazer administração de empresas. Quer dizer, eu sempre gostei de estudar, né? Estudar é sempre uma coisa que fez parte do meu dia a dia. E a gente na escola, ajudando vários alunos. Na escola tinha vários cursos, desde a informática básica até programação, designer gráfico, web design e assim por diante, tá? E além do curso de inglês, como eu falei para vocês, né? Eu também tive a oportunidade de realizar alguns sonhos, né? Porque eu tinha alguns desejos, gente. Eu tinha o sonho de um dia, por exemplo, viajar para fora, né? Aí como eu estudei inglês, eu tive a oportunidade de viajar para fora, né? Conheci mais de um país, fui para os Estados Unidos, que era meu sonho era conhecer os Estados Unidos, né? Depois tive a oportunidade também de visitar a Inglaterra e assim por diante, né? Mas aí eu continuei e eu percebi que o mundo da informática é muito legal, né? Ajudando muitas pessoas e vez ou outra dava vontade de voltar para a parte técnica, né? Embora eu cuidava da administração, a parte técnica era uma coisa que de vez em quando trazia assim aquela vontade de eu queria voltar para a parte técnica de novo. E o ano passado, gente, surgiu um fato novo aí na história da humanidade que foi algo chamado coronavírus, né? Trouxe uma pandemia que pegou todos nós e mudou aí o nosso dia a dia, o nosso normal, como algumas pessoas falam, né? O que aconteceu? Quando a nossa escola estava em plena fase de crescimento, né, num determinado momento, já com mais de 20 anos de escola, né, negócios sempre tem alguns altos e baixos, estava no momento de alta, fechou tudo. Né? Março do ano passado, fechou a escola, fechou todos os comércios, ficamos 5 meses com a escola fechada. Fui para casa com a minha esposa para trabalhar, minha esposa trabalhava comigo na escola também. E aí eu comecei a voltar um pouco aquele gostinho
de trabalhar na parte técnica. Porque eu comecei a dar aula de casa, eu tinha algumas turminhas de inglês. Sempre eu mantive algumas turminhas de inglês para não cair o meu nível, né? Porque inglês, se você não usa, acaba que cai um pouco o nível, você vai esquecendo algumas coisas e tal. E aí comecei também a fazer alguns vídeos para ajudar algumas pessoas. Por quê? Eu percebia que algumas pessoas tinham muitas frustrações, né? Por exemplo, quando a gente entrevistava pessoas, muitos candidatos ou não sabiam informática, ou era aquela informática pelas metades, ou fazia curso de informática, mas não sabia realmente, e assim por diante, né? Eu comecei a ter mais consciência disso e voltei para a parte técnica, e aí comecei a estudar um pouquinho até mais de web, né, de criação de sites, uma coisa que me deu prazer e me trouxe na minha memória de volta aquele prazer que eu tinha quando eu era programador. Falei, puxa, como é gostoso fazer isso, né? E comecei a desenvolver novas habilidades. E ao mesmo tempo, algumas pessoas começaram a procurar a gente, né? Cadê a escola? Tá fechada, agora eu fui pro home office, como é que eu faço? Tô com dúvidas, tal, tanto clientes como amigos, né? E eu percebi que eu poderia ajudar algumas pessoas até mesmo da minha casa. Porque na escola, gente, sempre uma coisa que eu tive consciência é que a gente tinha um limite. Né? Hoje já foram mais de 10 mil alunos treinados na escola, mas a gente tinha um limite que eu podia atender. E com a pandemia, nem esses alunos eu não podia atender mais, né? Aí despertou o interesse de, poxa, por que não ensinar online, né? A gente foi obrigado a ir para online. Eu já vinha um pouco interessado com esse meio, estudando algumas coisas, pesquisando e tal, mas agora eu fui obrigado a aprender a fazer trabalhos online. E os meus clientes também, os meus alunos também. Né? Aí eu percebi que eu poderia ajudar novas pessoas. E aí, nesse momento que começou a virar, né? Eu comecei a ir para o mundo online, dando aulas de inglês online, comecei a gravar alguns vídeos, atender alunos online, a franquia que eu tinha jogou toda a plataforma para online também, né? Todos os cursos para online. E aí eu percebi que eu poderia ajudar mais pessoas. Né? Eu percebi que em vez de ajudar, sei lá, 100, 200, 300 pessoas, 500 pessoas na minha cidade, eu poderia ajudar talvez milhares de pessoas, né? E eu comecei a gravar alguns videozinhos, né? Alguns videozinhos na internet para ajudar outras pessoas. Quer dizer, eu comecei a pegar o que eu sei e ajudar outras pessoas. Aí eu percebi que tem uma pessoa, um casal de idosos que não consegue usar o computador, não pode ver o filho, não pode abraçar o neto e tal, e não sabe se quer fazer uma videoconferência. Vamos lá, vamos ajudar eles. O cara lá precisava pagar uma conta no banco, mas no banco não tem filas gigantescas por causa da pandemia, ele não sabe usar os serviços bancários. A gente ajudava esse tipo de pessoa. Meu filho está em casa e ele precisa fazer as tarefas, tem trabalho para fazer, ele não sabe usar o computador. Olha só, comecei a perceber, puxa, como que eu posso ajudar várias pessoas, né? Com o conhecimento que eu tenho, né? Empresários, agora eu tenho que vender online, né? Eu não tenho site na minha empresa, eu não sei usar rede social. Aí a coisa começou a ganhar proporção, aí eu comecei a criar sites. Né? O ano passado, enquanto estava na pandemia, 5 meses de escola fechada, eu comecei a desenvolver sites, a gente começou a comercializar alguns sites, ajudar algumas pessoas com redes sociais, e despertou uma nova área, que a gente nem fazia tanto lá na escola física, né? Na escola presencial, e o online despertou. Quer dizer, eu percebi, gente, que eu poderia ajudar você a fazer um futuro diferente. E aí eu comecei a puxar algumas dores que as pessoas têm, né? Que eu já falei, né? Medo da informática, não sabe usar online, sei lá, não está conseguindo emprego, ou tem um conhecimento superficial, ou perde muito tempo. A falta de conhecimento hoje leva você a perder muito tempo. Quando você tem conhecimento, tudo é muito mais rápido, muito mais prático, te dá produtividade. Né? Eu fui pagar uma conta há 15 dias atrás, na verdade eu fui tirar um documento na prefeitura e tinha uma taxinha para pagar. Né? E aí eu tava com urgência daquele documento, saquei meu celular, peguei o boleto assim, paguei na frente do cara, tá aqui o comprovante, te mostrar no celular. Isso é muito prático, mas existem centenas, milhares de pessoas que têm até medo de fazer isso. Não, mas e se roubar os dados da minha conta? Percebe? Então eu notei que eu poderia ajudar muitas pessoas, né? E aí eu desenvolvi um novo projeto, né? Então, assim, eu voltei para o mundo da informática. A gente continua assim com a escola, ainda tem a escola presencial, mas agora eu estou gravando alguns vídeos, né? E esse vídeo eu queria te contar um pouquinho dessa história. Como eu comecei lá na minha adolescência, a informática mudou a minha vida, né? Eu saí... o primeiro emprego, gente, já foi um super emprego, por causa da informática, né? E eu fui mudando em várias áreas, em alguns momentos a informática mais essencial, em outros momentos trabalhei com design, estudei marketing, estudei vendas e tal, e fiz trabalhos assim, trabalhei com programação. Então, quer dizer, a informática me deu várias possibilidades. O ano passado eu trabalhei desenvolvendo sites, percebe quantas coisas diferentes que dá para fazer? E eu tenho confiança de que eu posso ajudar você a aprender isso também. Ajudar você a também ver como que a informática pode ajudar você a trilhar um caminho legal, assim como eu tenho trilhado, tá bom? Então essa é a minha história.
Espero que você tenha gostado e vem comigo, né? Vem comigo que eu tenho confiança que eu posso te ajudar. Estou gravando muito conteúdo legal, conteúdos gratuitos que você vai ver aí nas minhas redes sociais. Acesse as minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Tem muita coisa legal lá para ajudar você também a trilhar um caminho, sei lá, glorioso, né? Um caminho de sucesso. E por que não você também passar a ajudar outras pessoas, sua família e outras pessoas. Bom, obrigado, gente. Se você ficou até o final, obrigado por me ouvir. E a gente se encontra aí em algum lugar aqui nesses meios digitais. Bom, um forte abraço.